Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor. Está tudo bem com os irmãos? Está tudo bem com as irmãs? Por favor, abra a sua Bíblia, por gentileza. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, a partir do versículo 1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio a palavra do Senhor, dizendo a Elias: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez Elias segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou-se junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passado dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora ali. Ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Capítulo 18, versículo 19. Capítulo 18, versículo 19. Agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel no monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo, ou seja, de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. Então, versículo 20, enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; se é Baal, segui-o. Porém o povo nada respondeu. Então Elias disse ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. E aí o texto segue. Agora a gente vai para o capítulo 19, versículo 1 a seguir. Capítulo 19, a partir do versículo 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias tinha feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu fim à tua vida, como fizeste a cada um dos profetas de Baal. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou e dormiu debaixo do zimbro, e eis que o anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras e em brasa uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui? Elias responde: Senhor, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os profetas à espada, e eu fiquei só.
e procuram tirar minha vida. Disse o Senhor: sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as pedras diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Isso mata qualquer pentecostal. Deus não estava no fogo. E depois do fogo, um cício, tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Até aí, meus irmãos. Eu, desde sempre, me apaixonei pelo profeta Elias, como por Davi, pelo apóstolo Paulo e tantos outros personagens da Bíblia Sagrada. E, na verdade, a minha identificação com Elias se estende a todos os seus profetas, ou os outros profetas que a Bíblia menciona. A Bíblia menciona pelo menos 16 profetas que escreveram livros e mais livros. E aí 4 deles são chamados de profetas maiores, e 4 deles são profetas maiores e 12 profetas menores. Esses profetas foram bastante relevantes para toda a comunidade de Israel. E eles marcaram a própria história e fizeram escolas. Tanto é que o texto bíblico aqui e ali chamam de escola de profetas. A teologia chama de movimento profético. Esse movimento profético, ele dura mais de 4 séculos. E é nesse período aí de mais de 400 anos, um dos períodos que Deus mais falou na história da humanidade. E Deus, através desses profetas, falava de maneira muito contundente. Deus falava de maneira muito apropriada, sobretudo muito objetiva. É interessante que na Escritura não há sequer um versículo que diz que Deus manda recado para alguém. Mas a gente insiste nessa besteira que Deus manda recado para alguém. Se a gente ficar com a Escritura, Deus, ele nunca fala através de recado. Deus fala por si mesmo. O seu nome já diz tudo: eu sou. Eu sou o que sou. Então Deus não é Deus de mandar recado. Aí eu me lembro daquela expressão popular, menino de recados, né? Tem profetas que não se valorizam, que não têm nenhum alto prestígio pelo que fazem, porque parece que eles são meninos de recados. E é interessante que essa expressão popular, menino de recado, não se aplica a você, homem de Deus, a você, mulher de Deus. Nunca baixe o nível ao ponto de pensar que você é um menino de recado. Você é um homem que transmite a palavra de Deus, uma mulher que comunica poderosamente a palavra de Deus. Está descartado esse negócio de menino de recado. Porque Deus não fala por recados, Deus fala pela sua própria palavra. E a palavra dele, nesses 400 anos, nos foi transmitido pelos profetas. Os profetas, eles dificilmente se encaixariam no nosso contexto contemporâneo. Os profetas são associais. Os profetas, eles jamais pregariam, por exemplo, que eu já preguei muitas vezes, quando eu digo que Deus cabe dentro de você. Para os profetas, o Deus dos profetas é tão grande que é impossível que ele caiba dentro de você. Então os profetas estão na contramão das nossas mensagens, ou de alguns pontos das nossas mensagens. E as mensagens dos profetas, como eu já lhes disse, não se tratava de recados. Era uma mensagem objetiva, uma mensagem direta.
Deus falava com as pessoas de forma direta. Ele se revelava para as pessoas de forma direta e objetiva. Não havia nada camuflado na mensagem de Deus. E aí, levando em consideração a mensagem dos profetas, eu quero acreditar que todos nós sabemos de forma clara quando Deus fala conosco. E eu tenho certeza que não há dúvidas ao seu coração, à sua mente, quando você recebe uma mensagem de Deus. Então, a mensagem dos profetas e Elias é simplesmente o maior nome desse movimento. Elias é o grande nome, ele supera praticamente a todos os profetas. E os demais profetas, como eu lhes disse, inclusive 16 deles, escreveram os seus textos. Elias não escreveu nada, mas superou todos os outros profetas. Inclusive, na aparição, ali na transfiguração, junto ao Senhor Jesus, quem aparece representando esse movimento profético é Elias. Miqueias disse o seguinte: quem é que pode suportar o peso da palavra de Deus? Ou quem é que pode suportar o peso de suas palavras? Aí essa ideia de que a palavra de Deus pesa sobre nós é indigesta para os dias atuais. A ideia de que Deus, com a sua palavra, pode nos confrontar, isso é indigesto para nós. A ideia de Deus dizer que nós pecamos, ou que estamos pecando, ou que estamos em pecado, não é uma mensagem agradável, muito menos para um dia de domingo. Então, qual é a mensagem agradável? Vamos lá. Eu quero pregar essa mensagem hoje. Então, Elias é um profeta que transita entre a prosperidade, ele foi o mais próspero de todos os profetas, e a adversidade. O texto que nós lemos, Elias está incumbido aqui no capítulo 18, de dizer a Acabe que haveria um tempo de seca. Aí, logo após dele dirigir-se a Acabe e dizer: haverá um tempo de seca, pela minha palavra não choverá, logo em seguida, conforme o texto que lemos, Deus diz: esconde-te. Aí é onde está a questão dessa mensagem. Até esse momento não há nada de contraditório, não há nenhuma suspeita de Acabe ou de Jezabel em relação a Elias. Não há nenhuma perseguição de Acabe ou de Jezabel em relação a Elias. As coisas estão bem. O cenário mostra-se propício para o desenvolvimento, para a prática profética de Elias. Mas Deus diz: olha, Elias, esconde-te. Deus estava precavendo Elias. E aí o texto continua dizendo que, pelo próprio decreto enunciado por Elias que não choveria, ele foi atingido pelo desencadear do seu próprio decreto. Porque a falta de chuva seca as torrentes de águas, e Elias agora está com escassez de água, como todo mundo ali naquela região estava. E Deus diz: Elias, vai agora, dispõe-te, vai a Sarepta, e procura uma viúva que eu já ordenei a ela para que te dê comida. Parece que prosperidade e adversidade são questões altamente contraditórias, excludentes, e a nossa mente humana não quer trazer uma complementação para prosperidade e adversidade. Mas todos os personagens da Bíblia transitam aí nesta ambiguidade, tempos de prosperidade e tempos de adversidade. Então Elias vai e se esconde. Isso é difícil porque, já pensou, Elias se esconder? O profeta de fogo se esconder? E às vezes nós imaginamos que somos os Elias atuais, e somos totalmente forjados no fogo,
e a gente é tomado de maneira impetuosa por uma coragem que é momentânea, e nós não temos precaução de saber quando Deus quer nos esconder. E olha que Elias é o profeta de fogo, no sentido completo dessa palavra. Não é um profeta fogo de palha. Elias, a gente sabe muito bem, que quando ele está no Monte Horebe, ali vem fogo sobre os profetas, sobre o holocausto, e ele vai destruir todos os profetas de Baal, que são 450, e depois vai destruir também 400 profetas dos postes ídolos, ou seja, de Aserá. Elias, quando está sendo cercado por soldados de Acabe, ele roga a Deus, e os soldados são incinerados pelo fogo. Fogo no Carmelo, fogo ali nas proximidades de Querite, incinerando os soldados de Acabe, fogo ao ser conduzido para Deus numa carruagem de fogo. Então, não precisa provar que Elias não era um profeta de fogo. Fogo no sentido completo do termo, no sentido completo da palavra. Então, até aqui, Elias, ele experimenta prosperidade. E a prosperidade ministerial, a prosperidade profética na vida do profeta Elias, chegará no seu mais alto lugar aqui, quando ele está no capítulo 18, no Monte Carmelo. No Monte Carmelo. No Monte Carmelo, Elias está ali dizendo para todos que o Deus a quem ele serve é o Deus muito, muito, muito grande. É interessante que a palavra Elias, ela é uma reprodução do próprio nome de Deus revelado a Moisés, eu sou. E agora, 400 anos depois de Moisés, estão querendo varrer de uma vez por todas o nome de Deus. São 450 profetas de Baal contra Elias. Ainda tem os 400 de Aserá. É o maior confronto entre Deus e Baal que há na Bíblia. É o maior confronto entre a verdade e a mentira que há na Bíblia. Nós não estamos vivendo no cenário sociopolítico econômico um confronto declarado entre a verdade e a mentira hoje no nosso país. Elias está nesse confronto, verdade e mentira. E aí Deus ali no Monte Carmelo responde com fogo. E Elias deixa bem claro que o seu Deus é um Deus grande e é um Deus de fogo. Elias mostra todo o seu fervor ali. Deus é um Deus que consome. Então, se eu fosse Elias, de uma só vez, tendo vencido 450 profetas de Baal, 400 de Aserá, e por tabela, destruir o conceito e a moral dos deuses cananeus importados por Jezabel, que eram os deuses da fertilidade. E agora há pouco Elias disse que não choveria, e não choveu. Depois Deus vai e diz a Acabe que voltará a chover. Com isso, através do ministério de Elias, Deus está desmoralizando os profetas, os deuses da chuva e da fertilidade, importados ao culto já vista por Jezabel. Então, se eu tivesse experimentado uma vitória tão estupenda, tão colossal, o que eu faria? Eu não tinha dúvida nenhuma. Eu cantaria aquele hino antibíblico, Sabor de Mel. Não é? Sabor de mel. Quem me viu na prova. Aquele hino, irmãos, é teologia da vingança pura. Aquele hino foi uma composição que o diabo forjou em algum lugar
e iludiu algum compositor desavisado, e alguém que não conhece nada de Bíblia ganhou muito dinheiro com esse hino. Sabor de mel. É teologia da vingança pura. Ah, pastor, o senhor me decepcionou, eu gostava tanto do senhor, eu gosto mais ainda da cantora agora, viu? Porque o senhor criticou a minha cantora. É igual aqui, Elias tripudia dos ídolos humanos. Elias tripudia dos ídolos humanos. A gente ouve as pessoas falarem aberrações contra Deus, contra Cristo, contra o Espírito Santo, contra a igreja, contra os cristãos, e nós nada fazemos. Agora, não fale mal do meu pregador favorito, que aí você vai ver eu rodar a baiana. Não fale mal do meu cantor preferido. O meu cantor preferido está acima da média. Não fale mal dele. Elias não tem uma mensagem do politicamente correto, de conveniência, de amistosidade com a mentira. Elias parte para o confronto e ele vai tripudiar, humilhar todos os profetas de Baal, dizendo-lhes: olha, clame mais alto, interceda mais alto, ore mais alto, porque quem sabe o vosso Deus ou está viajando ou está dormindo. É impressionante como a gente aceita afronta contra Deus, mas não aceita afronta contra os nossos próprios ídolos. Os nossos ídolos, os ídolos humanos, são todos derrotados no confronto entre Elias e eles. Então, depois de vencer essa profetaiada falsa aí toda, e aí a gente não tem dificuldade de falar, porque é comum a gente se envolver muito com profetas. Antes de tudo, eu quero estabelecer aqui a minha crença. Eu creio que Deus é o Deus que se revela, que fala, inclusive através de profecias. Mas não é a profecia que vai guiar a minha vida. É a Escritura que guia a minha vida. Toda igreja que tem a vida guiada por profecias está fadada a fracassar. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem que ser guiada por Ele. É igual agora um besterol. Existe uma escatologia antibíblica, medonha, de mau gosto, e é escatologia evangélica. Uma escatologia totalmente de especulação. Escatologia do terror, porque escatologia bíblica é para promover o coração. No coração do crente há esperança. E essa escatologia, qualquer espirro, se alguém lá em Israel tiver resfriado e espirrar, já é um sinal profético aqui para os especuladores. Meus irmãos, o Estado de Israel é refeito, recomposto pela ONU em 14 de maio de 1948, e de lá para cá, só pancada em Israel. Isso é uma treta socioeconômica e política. Não, pastor, é porque eu aprendi na escatologia evangélica que o calendário profético de Deus é Israel. Onde está isso na Escritura? O calendário de Deus, o tempo de Deus, a revelação de Deus é o Senhor Jesus Cristo. O escritor aos Hebreus diz: Deus, nos tempos passados, falou de muitas formas e de muitas maneiras aos pais e pelos profetas. Agora tem nos falado pelo seu Filho. Então, Elias não é como eu, ele não vai cantar o hino Sabor de Mel. Elias, é importante, quando ele estava nos holofotes, decretando que não choveria para Acabe, e depois decretando que iria chover, Elias é o mesmo quando está escondido na casa de uma viúva lá em Sarepta. É o mesmo homem que profetiza no púlpito, é o mesmo homem que está na casa de um irmão simples. Elias é o mesmo profeta nos holofotes,
quanto no anonimato. É o mesmo profeta, é a mesma pessoa. Eu não sei por que essa dicotomia, esse dualismo, igreja e mundo. Os profetas entendiam que tudo que Deus faz, tudo que Deus realiza acontece aqui, neste mundo, em solo sagrado. Agora Elias não canta o sabor de mel, para a nossa decepção. Ele deve odiar o hino sabor de mel. Em vez de ele demonstrar que ele venceu, cantar um hino ainda mais megalomaníaco do que o sabor de mel, porque agora ele triunfou, ele prosperou sobre os seus inimigos. Elias agora, ele sai de cena, porque ele tem uma notícia que Jezabel jurou lhe matar. Ele recebe essa notícia que Jezabel disse: olha, você morrerá, eu tirarei a sua vida. De uma certa forma, Elias, ao fugir, ele está sendo coerente. Profeta de fogo, grande homem de Deus, que agora está amedrontado pela palavra de uma mulher. E pelo menos no casamento, todo homem que quer ser bem-sucedido deve ter medo da sua mulher, não é? Todo homem que quer ser bem-sucedido deve ter medo da sua mulher. Tem uns valentões que dizem que não tem, mas tem, irmãos, tem. O cara faz uma coisa errada na rua, o maior medo dele é que a esposa fique sabendo. Todo mundo pode saber, mas se a esposa ficar sabendo, ele sabe que a barra é pesada. Então, eu não sou ministrante na área, mas eu aconselho todo homem que tem bom senso ter receio, respeito e também um medinho da sua mulher. Isso vai te livrar de muita coisa ruim, viu? Né? Então Elias agora muda todo o cenário. Em vez de cantar o hino da vingança, Elias agora sai de cena e se esconde. Se esconde. Enfrentou agora uma grande prosperidade. Em vez de manter isto, Elias se esconde. E aí o capítulo 19 entra em cena. Elias saiu do Monte Carmelo, agora está em outro monte, o Monte Horebe. Horebe é o monte de Deus. E aí Elias agora, ele foge, ele vai para uma caverna. Antes disso ele está debaixo de um zimbro, de uma árvore, e ele pede a Deus a morte. Isso é uma contradição. Derrotou 850 profetas, os de Baal e os de Aserá, e agora o profeta está deprimido. Ele está deprimido. O texto diz que ele deixa o seu moço e passa a andar agora sozinho. O texto diz que ele se esconde em uma caverna. Os irmãos e as irmãs psicólogas sabem que geralmente quem está em depressão procura se isolar, ou já está isolado. Se esconder, não ter comunicação, fobia social, não ter contato com ninguém, não confiar em ninguém, não conversar, não dialogar com ninguém. Isso é próprio de pessoas que estão enfrentando problemas depressivos. Irmão Reginaldo, e um profeta da envergadura de Elias foi atingido pela depressão? Sim. Não só Elias, outros personagens, Porque uma pessoa que está numa depressão profética tão intensa e é capaz de pedir a morte, só pode estar com depressão. Então, e agora? O que será feito para resgatar o maior profeta da Bíblia, do Antigo Testamento? O que será feito? Um profeta que está se escondendo e agora começa a reclamar, dizer: Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais. Isso é complexo de inferioridade. Mataram todos os profetas, só eu fiquei. Sentimento de solidão, de abandono. O que Deus vai fazer? Deus vai levantar o profeta.
A Bíblia diz que ele veio salvar e buscar o que se havia perdido. Diz que a graça dele se manifesta a todos os homens. Uma das grandes especialidades de Deus é ir em resgate, é ir em busca do que se perdeu. E o profeta aqui está perdido, psicoemocionalmente. E aí Deus vai criar um ambiente, um cenário para resgatá-lo. Versículos 5 e 6. Deus vai providenciar satisfação física para Elias. Deus manda um anjo, e o anjo traz comida, bebida. Elias come, bebe e dorme. Deus, numa segunda vez, providencialmente manda o anjo novamente. O anjo traz comida, bebida, ele come, ele bebe e ele descansa novamente. Deus começa resgatando o profeta cansado, depressivo, dando-lhe satisfação física. E Deus disse: com a força dessa comida, tu caminharás 40 dias e 40 noites. Davi também fez isso. Davi disse: Senhor, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Ele se alimentava em Deus. Davi se nutria em Deus, só para depois enfrentar os seus adversários. E é tempo da gente se alimentar em Deus, receber a nutrição espiritual de Deus para a nossa vida. Só com a nutrição espiritual de Deus na nossa vida é que abandonaremos esse nanismo espiritual. Tem pessoas que não crescem em oração, não crescem em espiritualidade, não crescem em devoção, não crescem em humildade, são raquíticas enquanto crentes. Deus vai revigorar Elias, ou lhe indicar uma caminhada revigorante. Em segundo lugar, versículo 7 e 8, Deus vai providenciar satisfação ambiental. Satisfação física, agora satisfação ambiental. Deus tirou do deserto, tira Elias do deserto e leva ele ao Horebe, ao monte Sinai, o monte de Deus. O que isso quer dizer? Uma mudança de ambiente pode ser muito proveitosa para quem está deprimido. Deus tira ele do ambiente onde ele estava isolado e leva ele à sua presença, ao Sinai, ao Horebe, ao monte de Deus. Em terceiro lugar, Deus vai providenciar satisfação espiritual para Elias. E aqui há umas aparentes contradições. Vem um vento muito forte, como o próprio Espírito de Deus, no Antigo Testamento, ruá, no Novo Testamento, pneuma, é retratado como vento de Deus. E nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, e Ele, metaforicamente, é como o vento que nos leva para onde Ele quer. Só que aqui vem um vento muito forte, e Deus não estava no vento. Vem um terremoto, ou seja, que abala, e Deus não está no terremoto. Nós corremos um risco muito sério de nos tornarmos adoradores de milagres em nossas igrejas. Tudo é milagre, na Bíblia nem tudo é milagre. Milagre é uma ação extraordinária de Deus. Não podemos de forma nenhuma subtrair essa ideia da ação extraordinária de Deus, entendendo que tudo é milagre. Vem o vento, vem o terremoto, vem o fogo, e Deus não estava no fogo. Aí vem um cício, uma brisa suave, e Deus ali falará com Elias. Nem sempre segue a tônica de que Deus, para falar conosco, vai mandar um vento poderoso, um terremoto para impactar, um fogo para nos aquecer. Há outras maneiras de Deus de falar ao seu coração. E Ele, como seu Deus, sabe a maneira mais apropriada, mais objetiva de falar
com você. Ou seja, Elias deixou aquele lugar agora com uma nova compreensão de Deus. E agora Deus vai proporcionar a Elias uma satisfação ocupacional. Eu disse um dia desse que tem muito crente que não sabe qual é a sua ocupação no reino de Deus. Não sabe qual é a sua ocupação na casa de Deus. Qual é a sua ocupação nos ministérios, que são amplos e muitos que há na nossa igreja. E há muitos acham que a ocupação dele é ser mensageiro de diabo no WhatsApp. Eu disse um dia desse que depois que inventaram o WhatsApp, o diabo ficou desempregado. O papel dele de disseminar fofoca, contendas, fake news, foi assumido por muitos crentes desavisados. Então, Deus vai dar a Elias satisfação ocupacional. Aqui a gente encerra. Elias estava pedindo a morte. Elias estava pedindo férias definitivas, licença por tempo indeterminado. Elias estava pedindo para Deus: Deus, eu quero morrer e não viver. Ele estava pedindo uma aposentadoria eterna. Ele queria a morte. Deus o surpreende, não dá ênfase às suas queixas, mas lhe dará mais trabalho. O que muito crente precisa nessa vida é trabalho, irmãos. É ocupação. A missão do profeta Elias agora seria mais ampla. O texto disse que a missão dele agora seria como se fosse internacional. Ele iria ungir reis, ungir profetas e influenciar as outras nações. Em último lugar, Deus providencia a Elias satisfação emocional. Versículos 16 a 18. Elias estava deprimido, sentia-se sozinho e buscava a solidão. O Senhor lhe deu agora, para ele que estava se sentindo sozinho, mataram todos os profetas, e só eu fiquei. Tinha deixado o seu moço, agora mataram todos os profetas, segundo ele, só eu fiquei. Deus novamente o surpreenderá e lhe dirá: não, Elias. Isso é satisfação emocional. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Eu tenho preservado, conservado em Israel 7.000 profetas que não dobraram os seus joelhos a Baal. E nós aprendemos que mesmo na adversidade, Deus nunca nos deixa só. Ele nunca te deixa aí perdidão na caminhada. Ele nunca te deixa aí perdida no caminho que você tomou. Deus sempre irá te levantar. Sempre irá estender as mãos para você. As mãos dele não estão encolhidas. Os olhos dele não estão, os olhos deles não estão fechados, os ouvidos não estão tapados. Deus sempre vai nos levantar. Ele está levantando aqui o maior profeta do Antigo Testamento. Assim como ele levanta grandes servos, ele levanta também pequenos servos. Deus nos dá essa oportunidade de mudar a nossa compreensão a respeito dele. Curve a sua cabeça. Nós te louvamos, meu Senhor. Nós te agradecemos por tua graça, por tua bondade. Eu quero pedir, Senhor, uma única coisa: que o Senhor ajude outra vez o teu povo, a tua igreja. Dias difíceis, complicados, muitas contradições, muitas incertezas. O medo está espreitando a nossa vida, está aterrorizando a nossa mente e está confundindo o nosso coração. Eu quero te pedir que tu entre com todas as providências que são próprias do Senhor na vida da tua igreja, na vida aqui de todos os irmãos e irmãs da Catedral da Família.
Deus, Tu reserva para nós um tempo novo, uma história nova, um tempo de prosperidade, um tempo de vitória. E eu quero pedir que Tu aqueça os nossos corações com esta verdade, meu Pai, que o Senhor está mais uma vez conosco, que o Senhor é a nossa vitória. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém.